O que são pronomes? Os pronomes representam a classe de palavras que substitui ou acompanha os substantivos. Tá? De acordo com a função que exerce, eles são classificados em 7 tipos. Então, assim, às vezes a gente fala pronome, as pessoas acham que é uma coisa só. Né? Mas nós temos os pronomes pessoais, nós temos os pronomes possessivos, os demonstrativos, pronomes de tratamento, pronomes indefinidos, pronomes relativos, pronomes interrogativos, tá? E aí a gente vai estar entendendo hoje o que são esses pronomes. E aí, para entender melhor o uso dos pronomes nas frases, confira os exemplos. Aí aqui nós temos os exemplos aqui. Primeira frase está assim: Mariana apresentou um show esse final de semana. Ela é considerada uma das melhores cantoras de música gospel. No exemplo acima, o pronome pessoal ela substitui o substantivo próprio Mariana. Note que, com o uso do pronome no período, evitou-se a repetição do nome. Então, o pronome é aquele termo que vai substituir uma pessoa na frase, certo? Por exemplo, aqui, ó, Mariana, na primeira frase, Mariana apresentou um show esse final de semana. Na segunda frase, a gente já tem a substituição do Mariana por ela, certo? Então tá assim, ela é considerada. Quem é considerada? Se ela está fazendo referência a Mariana. Então, observe que os pronomes, eles substituem os sujeitos em uma oração, em uma frase, tá? Ela é considerada uma das melhores cantoras gospel, tá? Exemplo 2. Aquela bicicleta é da minha prima Júlia. Repare que aqui nós temos aqui um pronome demonstrativo, certo? Aquela bicicleta é da minha prima Júlia. Nós temos também pronome pessoal, tá? Espera aí. Vai voltar. Temos também os pronomes possessivos, tá? Quem são os pronomes possessivos? Os pronomes possessivos são aqueles que transmitem a ideia de posse. Exemplo: essa caneta é minha. Certo? Olha a ideia de posse aí. Essa caneta é minha. O objeto possuído é a caneta, que pertence à primeira pessoa do singular, certo? Segundo exemplo, nós temos assim: o computador que está em cima da mesa é meu. O objeto possuído é o computador, que pertence à primeira pessoa do singular, tá? A sua bolsa ficou na escola. O objeto possuído é a bolsa, que pertence à terceira pessoa do singular. Por que terceira pessoa? Porque eu estou comunicando a outra pessoa, né? Que a bolsa dela ficou na escola. Nosso trabalho ficou muito bom. O objeto possuído é o trabalho, que pertence à primeira pessoa do plural. A primeira pessoa do plural é nosso, né? Então aqui, ó, nosso trabalho ficou muito bom. Primeira pessoa do plural. E aqui nós temos assim, pessoas verbais. Pessoas verbais. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu e você. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós ou vocês. Tá? Terceira pessoa do plural, eles e elas. Então nós temos aqui eu, tu, ele,
nós, vós, eles e elas, que são os pronomes, esses pronomes, né? Pronomes, pessoas verbais aqui, né? Pronomes possessivos. Tudo aquilo que vai dar ideia de posse. Meu, minha, singular. Meus, minhas, plural. Teu, tua, singular. Teus e tuas, no plural. Seu e sua, singular. Seus e suas, plural. Nosso e nossa, singular. Nossos e nossas, plural. Vosso e vossa, está no singular. Vossos e vossas, no plural. Seu e sua, singular. Seus e suas, está no plural. E agora nós temos aqui embaixo os pronomes demonstrativo. Me dá um exemplo aí de pronome demonstrativo. Quem pode me dar aí? Um exemplo de pronome demonstrativo. Depende do que? Feminino ou masculino? O que você quiser. Essa camisa é muito linda. Essa camisa. Os pronomes demonstrativos são utilizados para indicar a posição de algum elemento em relação à pessoa, seja do discurso, no tempo ou espaço. Eles reúnem algumas palavras variáveis em gênero. O que é gênero? Masculino e feminino. E número pode ser singular e plural. E as invariáveis. Os pronomes demonstrativos variáveis são aqueles flexionados em número ou gênero. Ou seja, são os que sofrem alterações na sua forma. Por exemplo, esse, este, aquele, aquela, essa ou esta. Já os pronomes invariáveis são aqueles que não são flexionados, ou seja, que nunca sofrem alterações. Por exemplo, isso, isto e aquilo, tá? Aí temos mais uma tabelinha aqui. Observe o quadro abaixo para entender os pronomes demonstrativos variáveis em gênero e em número. Pronomes demonstrativos feminino: esta, essa, aquela, plural: estas, essas e aquelas. Masculino: este, esse e aquele. Plural: estes, esses e aqueles. Exemplo: essa camisa é muito linda. Então é um pronome demonstrativo. Essa está se referindo à camisa, certo? Aquelas bicicletas são boas. Aquelas estão fazendo referência a bicicletas. Este casaco é muito caro. Este está se referindo ao quê? Casaco. Eu perdi aqueles bilhetes de cinema, certo? Aquele está se referindo ao quê? Muito bem, vocês estão afinados, hein? Vi que você já... Atenção. Aí nós temos aqui, ó. Falou atenção, tem que ter cuidado. Segue algumas dicas de uso dos pronomes demonstrativos. 1. Quando o elemento está com a pessoa que se fala ou próximo dela, utilizamos este ou estas ou estes, tá? Ou isto, certo? Então, ó, quando o elemento está com a pessoa que se fala ou próximo dela, a gente vai usar o que? Este, esta, estes ou isto. Se eu quisesse, por exemplo, mostrar alguma coisa para Jonathan, eu poderia falar como? Eu estou próximo de Jonathan. E se tivesse uma caneta ali, eu poderia falar assim: Jonathan, pega esta caneta para mim. Por quê? O objeto está próximo dele, certo? Está próximo dele.
E se tivesse longe? Eu falaria, ó, aquele carro está longe, ó, aquele carro é muito bonito, né? Aquele carro, porque está um pouco mais distante. Né? Exemplos. Este computador é meu. Estas anotações foram feitas pela Carolina. 2. Quando o elemento está com quem se fala ou próximo desta pessoa, utilizamos esse, essa, esses, essas e isso. Exemplo. Esses lugares estão reservados. De quem é essa bolsa que você está segurando? Olha aí. Eu estou dando um exemplo, né? Vou falar assim com Cristiane. Cristiane está segurando uma bolsa, né? Aí eu pergunto, ó, de quem é essa bolsa que você está segurando? A bolsa está com você, esta bolsa, né? 3. Quando o elemento não está com a pessoa que fala e nem com a pessoa com que se fala, utilizamos aquele, aquela e aquilo, aqueles, aquelas e aquilo. Então, ó, o objeto não está comigo, que sou a pessoa que estou falando. E não está com o Jonathan, que é a pessoa que está falando comigo. Certo? O objeto não está nem comigo, nem com ele. O objeto está distante. Então, eu uso, nesse caso, aquele quadro, né? Aquele carro, aquele objeto qualquer. 3. Quando o elemento não está com a pessoa com quem se fala, esse já foi, né? Nós já falamos isso. Deixa eu mudar. Vamos aqui na tabela. Pessoas verbais. Primeira pessoa. Pronomes utilizados são este, esta, estes, estas e isso, certo? Segunda pessoa. Esse, essa, estes, essas e isso. Terceira pessoa. Aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Localização do elemento. Quando for a primeira pessoa, quando o elemento está com a pessoa que fala. Então, o Cristiane está falando alguma coisa, o celular está com ela. Então, ela vai falar o que para mim? Ó, este celular é top. Né? Esta bolsa é a melhor de todas. Esses objetos que eu tenho aqui são de muito valor. Né? Agora, a segunda pessoa. Quando o elemento está com quem se fala, né? Esse, essa, estas e isso. Isso não se faz, tá? Terceira pessoa. Quando o elemento não está com a pessoa que fala e nem com a pessoa com quem se fala. Aquilo é bonito. É um exemplo, tá? Dando procedimento, nós temos aqui agora pronomes de tratamento. Jonathan, me dá um exemplo aí de pronomes de tratamento. Você deve seguir a regra do presidente. Exatamente. Cristiane, me dá um exemplo aí de... Não, aqui tá bloqueado. Não tô vendo, não. Só mudou o governo pelo presidente, né? Ó, nós temos esse exemplo aí. Você tem quantos anos? Tem vários. Isso é uma pergunta, né? Não é um pronome de tratamento. Ó, você deve seguir as regras impostas pelo governo. Né? Você realmente é um pronome de tratamento. A senhora deixou o casaco cair na rua. Olha aí, ó. Vossa Magnificência irá assinar os diplomas dos formandos. Pergunto a vocês, o que é Vossa Magnificência? Reitor de faculdade, tá? Reitor de... Então, Vossa Magnificência irá assinar os diplomas dos formandos. Vossa Magnificência é o quê? Reitor de faculdade. Vossa Santidade é muito querido, disse quem? O sacerdote do Papa. Então,
Santidade é igual a Papa, Papa. tá? Vossa Santidade. E aí temos aí mais uma tabela. Pronomes de tratamento. Olha que legal, a tabela completa, hein? Você, tá? Abreviação emprego. Único pronome de tratamento utilizado em situações informais. Então eu posso falar, você, Jonathan, muito bacana. Você, Christian, Cristiane, né? Muito inteligente, muito esforçada. Então, assim, não existe formalidade. É de uma forma informal, tá? Senhor, senhora, tem a abreviação aí, tá vendo? Tratamento formal a respeito usado para pessoas mais velhas, tá? Mas também hoje o senhor e a senhora também se utilizam por uma questão de respeito também, tá? Porque dependendo do lugar onde você vai trabalhar, você é treinado a chamar pessoas mais novas que você de senhor ou senhora. Então, assim, é uma questão do ambiente, tá? Mas também pela idade. Vossa Excelência, usado para pessoas com alta autoridade, como por exemplo, presidente da República, senadores, deputados, embaixadores. Então, se vier um senador aqui, eu posso chamar ele de você? Não. Poder eu posso, mas se você é uma pessoa que estudou e sabe, né? Você vai usar Vossa Excelência, tá? Um deputado, um presidente, o Bolsonaro, as pessoas falam assim, Bolsonaro, né? As pessoas chamam ele assim, mas poderiam chamar ele Vossa Excelência, né? As pessoas não fazem assim, Vossa Excelência, porque também quando você vai falar Vossa Excelência, a pessoa vai ter que se colocar como autoridade, não como seu amigo, entendeu? Você vai falar assim, Vossa Excelência, eu queria falar com você a respeito disso. Ele vai falar, opa, ele não está se colocando como amigo, tá? Embaixadores também, tá? Vossa Magnificência, reitores de universidades, Vossa Senhoria, emprego nas correspondências e textos escritos, tá? Vossa Majestade, utilizado para reis e rainhas. Você vai escrever uma carta para a Rainha Elizabeth. Você pode colocar Vossa Majestade, tá? E depois citar o nome dela. Vossa Alteza, utilizado para príncipes e princesas e duques. Então, Vossa Alteza, para o filho da Rainha Elizabeth, ou filha dela. Vossa Santidade, utilizado para o Papa. Vossa Eminência, usado para cardeais. Vossa Reverendíssima, utilizado para sacerdotes e religiosos em geral, tá? Então, Vosso Reverendíssima utilizado para sacerdotes e religiosos em geral. Você pode chegar, né, e falar com as pessoas usando esse pronome de tratamento. Vossa Reverendíssima. Pronome indefinido. A palavra indefinido já sugere o quê? Algo indefinido, né? Substantivo de alguma coisa, né? Hã? Substantivo de alguma coisa. Pronome indefinido, olha aí. É empregado na terceira pessoa do discurso. O próprio nome já indica que os pronomes indefinidos substituem ou acompanham um substantivo de maneira vaga ou imprecisa, tá? E aí nós temos aí os exemplos. Nenhum vestido serviu na Antônia. Ó, nenhum é uma palavra que tá o quê? Que não está definindo nada, certo? Nenhum. Define alguma coisa essa palavra nenhum? Não define nada. O termo nenhum acompanha o substantivo vestido de maneira vaga, pois não sabemos do que o vestido fala. Outras viagens virão. Olha aí, ó. Esse termo outras aí, ó. O termo outras acompanha o substantivo viagens, sem especificar quais viagens serão.
outras viagens, mas não sei quais são. Se são nacionais, se são internacionais, se são viagens de uma cidade próxima. Nem fala quando vai ser essa viagem também, nem para onde. Então, outras viagens virão. Alguém deve me explicar a matéria, o termo alguém, ó. Alguém deve me explicar a matéria, ou seja, alguém, está muito vago, né? Então, é um termo que indefinido. Cada pessoa deve escolher seu caminho. O termo cada acompanha o substantivo da frase pessoa, sem especificá-lo, ó. Cada pessoa. Se eu falasse assim, Jonathan, você deve escolher seu caminho, eu estou especificando. Cristiane, eu estou especificando, você deve escolher seu caminho, tá? Qual caminho você quer e tal, eu estou dando a opção. Então, termos indefinidos não definem nada, tá? E aí nós temos aqui, ó, veja abaixo a tabela com os pronomes indefinidos variáveis e invariáveis. Variáveis são algum, alguma, alguns, algumas, nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas, muito, muita, muitos, muitas, pouco, pouca, poucos, poucas, todo, toda, todos, todas, outro, outra, outros, outras, certo, certa, certos, certas, vário, vário, né? Vária, vários, várias, tanto, tanto, tanta, e aí a gente tem aí todos que são variáveis e invariáveis, né? Invariáveis, quem, alguém, ninguém, tudo, nada, outrem, algo, cada. Esses termos aqui, eles não vão variar para uma palavra tipo no plural, né? E também não vai variar no feminino. Exemplo, nós temos aqui, ó, todo e toda. Ele variou, né? Do masculino para feminino. Era todo, virou toda. Ele também aqui está variando todos e todas, no plural, certo? Quem não tem plural. E nem tem masculino ou feminino. Quando eu falo quem, alguém, da mesma forma, ninguém, tudo, nada, outrem, algo e cada. Então, esses são os pronomes indefinidos, palavras que não definem nada. Que fala, fala, mas não define nada, né? Então, ó, pronome relativo. Me dá um exemplo aí de pronome relativo a alguém. Hã? Você sabe, Arthur? Pronome relativo? Hã? Esse aqui que é. Então vamos lá, ó. Os pronomes relativos se referem a um termo já dito anteriormente na oração, evitando sua repetição. Esses termos podem ser palavras variáveis e invariáveis, substantivo, adjetivo, pronome ou advérbio, certo? Então, ó, dá um exemplo aí de adjetivo. Adjetivo não é uma qualidade ou uma característica, certo, né? E o pronome? O pronome pode ser pessoal, pode ser demonstrativo, pode ser vários, né? E o advérbio? Existem vários, pode ser de modo, advérbio pode ser de lugar, de tempo, inclusive é o tema da nossa próxima aula, advérbios, certo? Exemplos. Os temas sobre os quais falamos são bastante complexos, os quais faz referência ao substantivo dito anteriormente. Temas, tá? Então, ó, os quais ele é relativo a temas, certo? São plantas cuja raiz é muito profunda,
Cuja aparece entre dois substantivos aqui, né? Então, ó, vamos botar cuja. Antes de cuja vem plantas, substantivo. Depois de cuja vem o quê? Raiz, outro substantivo, certo? E faz referência àquele dito anteriormente, plantas. Então, ó, são plantas cuja... Esse cuja está se referindo a plantas. A raiz... Raiz de quem? Das plantas. Exatamente. Daniel visitou o local onde nasceu seu avô. Onde faz referência ao substantivo local. Tá? Ó, onde? Tive as férias que sonhava. Que faz referência ao substantivo férias. Tá? Ó, tive as férias que sonhava. Então, sonhava com o quê? Com as férias. Certo? Daniel visitou o local. Visitou o quê? O local. Onde? Né? O local onde, então, onde refere-se ao substantivo local. Confira a tabela abaixo. Os pronomes relativos variáveis e invariáveis. Vale a pena você dar uma lida também, depois dar uma memorizada, ficar lendo e relendo várias vezes esses pronomes relativos. É. Então os pronomes relativos são, ó, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos e quantas. Invariáveis, quem, que e onde, certo? São os pronomes relativos, tá? Relativos a alguma coisa, né? É um termo que vai se referir a outro termo, certo? Pronome interrogativo vai se fazer o quê? Isso é mole, né? Faz a pergunta. Ó, temos aqui os pontinhos aqui de exemplos. Exemplos. Quanto custa a entrada para o cinema? Oração interrogativa direta. Tá? Outro, ó. Informe quanto custa a entrada para o cinema. Oração interrogativa indireta. Quem estava com Maria na festa? Oração interrogativa direta, uma pergunta direta. Ela queria saber o que teria acontecido com Lavínia. Oração interrogativa indireta. Se ela chegasse e perguntasse assim, o que aconteceu com Lavínia? Seria uma oração interrogativa direta, né? O que aconteceu com Jonathan? Agora, ele queria saber o que aconteceu com Jonathan. Uma oração interrogativa indireta, né? Então nós temos aí pronomes interrogativos. Nós temos qual, quais, quanto, quantas, quantas, quem e que, as variáveis. Variáveis: qual, quais, quanto, quantos, quanta, quantas, né? São os pronomes interrogativos, certo? Qual rua você vai? Quais encomendas foram selecionadas? Quanto, né? Quanto tempo você precisa de ir para esse lugar? Por aí vai. Quantas vagas? Exatamente, tá? Então, gente, olha, nós falamos aqui sobre os 7 tipos de pronome. Agora, vamos à atividade. Primeira atividade, fácil. Depois, vou passar umas questões para vocês aí. Tá? A primeira atividade vai ser você criar uma frase para cada pronome, certo? São 7 pronomes, uma frase para cada pronome, tá? Para poder
é,